Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Motivo, falando sobre educação, sobre temas relevantes, né, para nós pais, para os educadores, para ajudar nessa evolução dos nossos filhos e para enriquecer esse bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre protagonismo do aluno, sobre a importância da comunicação. Eu tenho dois feras aqui comigo, Beto Café, apresentador, comunicador, radialista aí, que tá lançando... Pai. Pois é, pai de quantos? 4. Pois é, então tem muita experiência para trazer aqui pra gente. Todos com nota fiscal. E Beto Sá, que é diretor da unidade do Colégio Motivo de Boa Viagem e que vai trazer aqui também essa visão do colégio, que tem vários projetos importantes, tanto para o protagonismo quanto para trabalhar essa comunicação dos alunos, não é isso? É isso. O Beto ganhou para mim, tá? Eu tenho 3. Tá vendo? Então a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Vou começar aqui com essa apresentação perguntando para Beto Sá, que falar sobre um pouco desse protagonismo, né, dos alunos dentro do Colégio Motivo. Como é que vocês trabalham isso desde a fase mais da primeira infância, né, até o ensino médio? Como é que é isso? Olha, eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, porque a nossa escola, ela respira o nosso aluno, o protagonismo do nosso aluno. Então, desde a educação infantil até a terceira série do ensino médio, eles estão ali. Pra você ter uma ideia, na educação infantil, a gente tem um projeto muito bacana, que é os 100 livros. E quando eles conseguem chegar aos 100 livros lidos, eles fazem a escolha do que eles querem ganhar de prêmio pela leitura que foi feita. Então, assim, é uma escuta muito, muito ativa que nós temos de todos os nossos profissionais. Então, a gente sempre diz que o professor, ele não é o centro das atenções, ele é o meio, né? Então, isso é muito bacana. E com a comunicação, a gente consegue desenvolver mais autonomia e mais criatividade, não é isso, Beto? Total, a comunicação ela faz parte da vida, né? A gente precisa se comunicar de qualquer forma, de qualquer maneira, para poder sobreviver, porque senão a gente não sobrevive, né? Então a comunicação faz parte do básico, desde respirar. Eu comparo muito a comunicação com a respiração, né? Se você não se comunica, você não vai para canto algum. E a gente fala assim, né, como se é uma necessidade, mas ao mesmo tempo não é tão desenvolvida em todo mundo, né? A gente tem timidez, tem tantas travas. Quais são as habilidades, assim, mais importantes para a gente dizer, assim, que essa comunicação está sendo de forma eficiente? Pois quando a gente fala de comunicação, principalmente em um mundo totalmente digitalizado, né, a comunicação ela passa a assumir um papel de protagonismo, na verdade, da educação, né? Então, hoje em dia, se você não comunica, se você não se vende enquanto pessoa, enquanto ser humano, você está totalmente fora do mercado, né? A gente fala muito sobre o posicionamento digital do profissional, que é muito importante. Hoje, se você... Beto, por exemplo, se alguém indica para você um pediatra para o seu filho, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar no Instagram, né? Ver quem é a pessoa, consultar, saber quem é, né? Se a pessoa está bem posicionada, se existe algum comentário, né? Então, o digital ele nos move muito, né? E essa comunicação se torna muito importante a partir do momento que o digital passa a fazer parte da nossa vida, né? Então, a comunicação ela precisa estar presente e essas travas elas precisam ser trabalhadas em sala de aula ou de outras formas alternativas também. E o que é muito interessante quando o Beto traz isso é que a gente tem que se preocupar hoje, não é só apenas colocar o aluno na universidade, né? E preparar ele sim para o mundo que ele vai enfrentar. A gente está aqui conversando agora e tem uma profissão nova surgindo, né? Então, como é que nossos alunos vão enfrentar essa escolha profissional, que mudou muito, através da comunicação, né? Então é uma coisa que a gente insiste, investe muito para nossos alunos, eles entenderem que o mundo mudou, né? Então eles precisam ter, claro, a parte intelectual, né? Porque existem as concorrências ainda dos vestibulares, mas acima de tudo, eles precisam sair formados cidadãos críticos para esse mundo novo. Pois é, e eu acho que qualquer profissão hoje em dia você precisa se apresentar, Sim. né? E ser mais autônomo do seu próprio negócio, em qualquer
profissão que você deseje. E as redes sociais, com essa mudança das redes sociais sair de algo estático, né, de só foto para vídeo, tornou mais necessário você ter essa postura de se comunicar melhor, né? De trazer essa oratória de forma mais eficiente, né? A gente está passando por um momento bem complicado, porque a gente está vivendo uma geração que é uma geração transitória, na verdade, né? Você está saindo de uma galera muito tradicional, que não tinha contato algum com o digital, com a internet e com o celular, para uma galera extremamente conectada, né? Então a gente está nesse meio termo aqui, que é uma coisa, eu acredito que a próxima geração não terá esse tipo de problema. Então cabe a nós mediarmos essa mudança de comportamento, né? E aí você colocar, por exemplo, na cabeça de um médico de 60 anos que ele precisa se posicionar digitalmente é muito difícil, né? Ao mesmo tempo que alguns já têm essa consciência, que sabem que precisam se posicionar, porque estão vendo o mercado, eles serem engolidos pelo próprio mercado, né? Então, os novos médicos que estão chegando, os novos profissionais que estão surgindo, estão engolindo os mais antigos justamente por conseguirem se posicionar de uma forma melhor, né? E isso, o digital tem total participação. Então, ou você se atualiza, ou você aparece, ou você gera conteúdos e se posiciona digitalmente, ou você está totalmente fora do mercado. Isso aí isso é regra, viu? Não estou falando que isso pode acontecer, não. Isso já está acontecendo e é real isso. A gente vai falar daqui a pouquinho do seu curso, de como é que você trabalha isso. Eu tô falando como vendedor de curso, né? Não, mas não é. Mas eu tô falando real. Só fiz o link aqui porque, como é uma coisa necessária, realmente precisa trabalhar essas ferramentas, eu volto com você para falar sobre isso, mas eu quero saber, porque você falou aí dessa coisa da personalidade, né? De uma mudança de geração, mas também existe o respeito às próprias características e personalidades. E aí tem um projeto do Colégio Motivo, que é o Curta Motivo, que eu achei fantástico, e que dentro do mesmo projeto, cada aluno pode participar como protagonista, mas de maneira diferente, né? Ou como redator, ou como montagem, ou como ator. E isso é muito legal, porque eles começam a entender que eles vão trabalhar a comunicação dentro das características de cada um, né? Exatamente. E assim, o mais bacana de tudo é quando eles vão... O produto final, né, esse projeto, ele começa em fevereiro e o produto final acontece agora em dezembro, né? E acontece aonde? No cinema. Né? Então as famílias, né, e os alunos isso no cinema. Ai, que legal. É muito bacana. Então assim, eles vão ver na tela do cinema o trabalho que eles fizeram. Tudo aquilo que eles produziram durante um ano letivo, né? Que ainda tem esse ganho, né, de trabalhar em equipe, porque é uma coisa que é uma habilidade interpessoal. Tipo um festival, né? Isso. Que exibem vários curtas ali e tal. E tem premiação, né? E foi muito legal esse ano, porque a gente botou um voto popular. Então, quem estava assistindo votou quem foi o melhor ator, melhor atriz, né? E, como você disse, tem pessoas que não querem estar aparecendo, mas faz um trabalho de bastidores belíssimo. Sim. Né? E a gente coloca isso para eles, que esse trabalho de bastidores é importante para quem vai aparecer. Né? Então, isso é muito legal. Porque não existe só na profissão do ator, né? Tem o produtor, você tem o redator, você tem o roteirista, né? Você tem o editor, você tem toda uma gama ali que está por trás, que precisa funcionar em conjunto para que a obra seja entregue. Isso é muito legal. E as coisas estão mudando numa velocidade muito grande. E a escola, ela não pode ficar à margem disso. A escola tem que estar mudando no processo e no processo com a velocidade, como você disse, né? Hoje, a gente sabe que o nosso estudante, o nosso aluno, ele é totalmente digital. Então, a gente tem que estar junto dele para isso, para que ele saiba usar, né, a ferramenta, que hoje é uma ferramenta que tem que saber usar. É um desenho que é muito importante e que eu acho que dentro desses projetos o Motivo faz isso muito bem, né? Porque você cria o repertório e o estímulo à leitura, porque tem também a questão cognitiva, né? De você ter o tempo de desacelerar. Quando o Beto traz disso, é muito interessante, porque nós temos hoje, né? A gente traz para a realidade digital dos nossos alunos, a gente tem um projeto que são as eletivas, né? E que as eletivas ela é totalmente digital. E o aluno, ele escolhe a eletiva que ele vai se identificar
termina o primeiro semestre, ele tem que entregar um projeto para ter essa aprovação, tá? Porque precisa disso. No segundo semestre, ele escolhe outra letiva. Então, o que é que a gente tem percebido? Um aluno que sempre disse que ia fazer medicina, ele descobre que ele é muito bom em outro... Em edição de vídeo. Isso, edição de vídeo. Isso. E tem essa seletiva de edição de vídeo. Ele é muito bom, né? E ele pode usar na profissão de medicina. É isso que eu tô falando, você entendeu? Uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, tá? Sejam felizes. Independente da profissão que você vai escolher. Porque na profissão que você escolher feliz, você vai ser bem sucedido. Exato. Agora, eu estava falando dessa questão do respeito às características, que você pode ser muito bom redator e tá por trás, mas também existem algumas travas mesmo culturais e essa coisa da vergonha, que é o que você trabalha muito no seu curso, não é isso? Então, a gente tem um curso digital, chama Vídeos Sem Vergonha, justamente que atende esse público que precisa destravar de alguma forma. Eu tenho quase 30 anos de televisão. Não vamos fazer conta não, Beto. Não vamos fazer conta não. Eu tava pensando, quanto tempo eu te conheço? Vamos fazer conta não. Mas eu comecei na televisão em 98, né? Então são quase 30 anos ali de televisão. Eu comecei com rádio aos 14 anos de idade. Há muito tempo. Eu vou fazer 51 agora. Né? Então assim, tem muito tempo de comunicação aí. E aí eu peguei um pouco dessa experiência, né, de tudo que eu vivi na minha vida, empacotei, né, e coloquei isso num curso digital, onde a gente fala sobre travas, sobre como você perder o medo e a vergonha de gravar os seus próprios conteúdos, justamente pensando nesse público que precisa gravar de alguma forma. Eu não estou falando de um menino de 18, de 20, de 13 anos, que isso aí já nasce gravando tudo que você possa imaginar. Mas nem sempre, viu? Também. Mas aí tem um público muito mais que está nesse período de transição, que já entendeu que é necessário, que é importante estar no meio digital, mas não tem essa desenvoltura, não tem medo, tem trava, e aí entra toda uma questão psicológica também, né? Tanto que técnica, no curso, né? No curso a gente tem a participação de um psicólogo, onde a gente bate justamente nessa tecla do psicológico, né? O que pode ter causado lá na infância, né, essa trava, esse gatilho que faz com que a pessoa não sabe. É engraçado, tem eu tenho uma questão que eu coloco lá, que é o método 270X. O método 270X é um método que eu desenvolvi, que na verdade é uma brincadeira que eu faço, que eu fui gravar um comercial uma vez com um teleprompter, que é um aparelho que você coloca na frente da câmera que passa o texto ali e tal. E aí eu estava sozinho gravando, então o aparelho fica um pouco distante assim, eu tinha que levantar, apertava o aparelho, disparava a câmera, voltava, sentava e começava a ler. Aí errava, aí levantava, apertava, voltava de novo, sentava, errava de novo, ia lá e tal, e isso sempre na mesma energia, né, que você tem que gravar, não adianta, senão na 10ª vez você já está meio derrubado. Gravei várias vezes, errei várias vezes, e aí quando finalmente eu consegui gravar, eu fui nos arquivos, fui apagar os arquivos. Eu errei 270 vezes. Aí isso me despertou uma ideia. Eu falei assim, caramba, pra encerrar, né? Se eu, com toda a experiência que eu tenho, ainda erro 270 vezes, por que a pessoa quando erra 5 vezes quer desistir? E acha que não tem jeito para aquilo, acha que não tem jeito para coisa. Entendeu? Eu fui explicar isso uma vez a gente estava na reunião lá da Go Explosion, que é a plataforma que a gente utiliza, e a menina estava digitando, anotando e tal. Quando eu falei isso, ela parou. Ela falou assim, caramba, tu acabou de me destravar. Falei, por quê? Assim, eu passei exatamente por isso de manhã. Eu tentei gravar 5 vezes uma coisa, exatamente 5 vezes. Eu errei, falei assim, não é pra mim não, desisto, vou mandar outra pessoa fazer. Mas é isso, sabe? Então assim, a gente sabe que a prática leva, né? Quanto mais você pratica, mais perfeito fica. Ou então, mais próximo da perfeição fica. Né? Então, tem muito disso. Então, a gente trabalha muito essa questão da prática, né? Da insistência, da persistência, né? Eu brinco sempre que é IC, que são as duas siglas, né? Que é insistência e consistência. Insista e continue fazendo. Insista e continue fazendo. Porque só assim você vai criar o hábito de gravar e vai perder a vergonha. Você vai começar a criar o costume, né, da gravação. E isso é um exercício diário, né? Inclusive, eu passo alguns exercícios para você gravar
durante 10 dias, todo dia, um texto de 1 minuto, e onde você salva para um grupo fechado do Instagram, por exemplo. Você pode criar um grupo de melhores amigos com você mesmo. Você cria uma conta fake, vai lá e cria com você mesmo para você gerar essa prática e esse hábito de gravar e de se ver. Porque tem uma questão muito importante, que eu também coloco isso no curso, que é o seguinte, a gente está acostumado a ver a nossa imagem desde que a gente é pequenininho no espelho. A gente vê a nossa imagem no espelho, né? Então a gente reage, a gente tá sempre ali se vendo no espelho. Só que tem um detalhe, a imagem do espelho é uma imagem invertida. Quando você grava pela primeira vez um vídeo que você olha através de um dispositivo que não é no espelho, a primeira coisa que acontece é que você está vendo a sua imagem invertida. Você já acha estranho. Assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa esquisita. É porque você não está vendo a sua imagem da forma que você está acostumado. A mesma coisa é a sua voz. Você está acostumado a escutar a sua voz ressonando aqui na sua cabeça. Você está falando aqui, você está escutando aqui e tal. Quando você escuta em um outro aparelho, você acha estranho. Eu, com 14 anos, eu morria de vergonha da minha voz. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu achava estranho, minha cabeça era torta, era um negócio meio assim, eu achava, né, e eu começava a me assistir, e cada vez que eu assistia, eu corrigia uma falha, uma coisa. Até hoje eu tenho esse hábito de gravar e assistir várias vezes. Eu digo assim, tá fazendo o que não? Tô lambendo a cria, acabei de editar um vídeo e tô vendo onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso... Sabe? É um aprendizado constante. Então, todas essas travas reunidas atrapalham a pessoa a produzir. Então, ela não consegue se enxergar, né, diante de um aparelho que não é o espelho, ela não consegue escutar a voz dela, porque é o hábito, é o costume. Mas quando você começa a fazer, mesmo achando estranho, e vai se acostumando, daqui a pouco você está gravando que você não está nem percebendo. É bom que eu estou aprendendo também hoje, né? Aqui, tá? E mas Beto, isso. A escola tem um importante... uma grande importância nessa evolução da criança, nesse desenvolvimento, porque ela vai ensinar a lidar com erro, né? A trabalhar em equipe, e todos esses projetos acabam trabalhando isso desde cedo, né? Então, o erro é uma coisa muito importante. Muito importante, muito. Quando o Beto estava falando, eu estava lembrando do nosso projeto no Festival de Literatura, que nas nossas épocas de estudante, para fazer um vestibular da UPE ou da Federal aqui em Pernambuco, a gente tinha que ler obras gigantescas, né? Então, a gente não tinha aquela história de eu vou fazer um resumo com os colegas, tem que ser um resumo escrito. E hoje, para essa geração tão digital, a gente tem esse projeto que eles vão apresentar peças daquelas obras que eles vão ter que aplicar no dia do vestibular. Eu achei essa ideia sensacional. Gente, é uma coisa assim impressionante. E eu, enquanto diretor da escola, eu me encho de orgulho, porque eu fico olhando para aqueles alunos ali e digo, gente, eles são meus alunos? Sim, são meus alunos, né? E que passaram muito tempo ensaiando, aperfeiçoando. Aquela pessoa, aquele aluno de repente, ou aquele aluno que não quer aparecer ali na frente da plateia, está fazendo um trabalho excelente de dirigir a peça. Né? Então, com a supervisão da professora, porém, a professora mediana. Então, né? Além deles terem uma forma mais atrativa de aprenderem sobre aquela obra... Que é muito legal. Você tira a questão do decorar e faz com que a criança aprenda realmente, porque ela precisa passar aquilo em cima do palco. E ainda empodera. Eles se sentindo capazes de trabalhar em se áreas... descobrem, né? Um aluno chegou para mim esse ano e disse, você ainda vai me ver na televisão. Olha eu digo, com certeza. Mas é isso, eu acho que faz parte do processo de autoconhecimento do aluno também, né? Eu sempre digo que uma escuta ativa é muito importante para o crescimento do aluno. Nós temos líderes de sala, né, que em algumas escolas usam representante de turma. E eles têm um dia com o diretor. Minha gente, é algo assim impressionante. Teve alunos do Fundamental ano iniciais, lá com seus 10, 11 anos, foi de blazer para ter esse momento comigo. Fizeram pauta, né? Fizeram a pauta, então isso tudo é um aprendizado que eles vão levar para a vida, né? E eu converso às vezes com alguns colegas diretores, Beto, como é que tu faz um negócio desse? Eles vão reivindicar um monte de coisa, eu digo, que bom, que é deles que eu tenho que escutar, né? E essa escutativa faz com que crie um laço de uma relação de confiança, né? Ele tem confiança do diretor. Eu digo sempre o seguinte, que eu não me consigo ver um educador de gabinete. Eu tenho que estar no meio dos meus alunos, eu tenho que estar no conjunto das minhas famílias, porque o neto vai escutar e vai seguir os caminhos que seja melhor para eles, né?
E tudo isso trabalha comunicação e protagonismo, sim. né? Uma mãe chegou para mim e disse, Beto, ele não dormiu a noite passada porque tem esse momento com você. Isso é genial. E de que forma os pais também podem ser integrados nessa formação? Toda essa participação que a gente tem nos nossos alunos, não existe... eu sempre digo isso, a escola não se faz sozinha, né? A escola e família têm que estar entrelaçados, porque o objetivo tanto da família como a escola é o melhor para a nossa criança, nosso adolescente. Então a família está sempre inserida no processo. Até o 5º ano, que é o fundamental, anos iniciais, a gente tem um São João, que eles estão lá se apresentando. E a gente sempre ficou, o que é que a gente vai fazer com o fundamental nos finais? Então, a gente trouxe para eles têm uma barraquinha que eles vão vender aqueles doces para, no final do ano, ter um momento solidário. Né? Então, isso também é através da comunicação. Eles estão lá convencendo as pessoas a comprar aquele brigadeiro, aquele pastel, aquele cachorro-quente, e as famílias também estão totalmente participando desse processo. Maravilhoso. E que habilidades, Beto, a gente poderia dizer que, para se tornar um comunicador com excelência, que habilidades o ser humano, né, tanto o jovem quanto o profissional que está nos escutando, pode desenvolver, são importantes de desenvolver? Eu digo que... vou chamar para cá. Quando você fala de algo que você gosta e você entende muito, tudo fica mais fácil. Verdade. Né? Então, acho que a principal habilidade é busque falar e comunicar sobre aquilo que você mais gosta. Né? Seja um médico, seja um advogado, seja um videomaker, um cineasta, um professor. Quando você fala sobre o que você gosta, tudo fica mais fácil, tudo flui de uma forma muito mais natural e orgânica. Né? Não adianta você ser um professor e você querer falar sobre, sei lá, sobre estoque de um hipermercado. Você vai procurar um estoquista, né, que vai entender, assim, não, a gente vai separar isso aqui por data de validade, por prazo, por lote, não sei o que, barará, vai te dar uma aula. Né? Agora, se você for tentar explicar o que ele faz, para você vai ser muito mais complicado. Para nós jornalistas, o jornalista tem essa habilidade natural de falar um pouco de tudo, porque ele se prepara para aquela pauta. Né? Então, se você vai falar sobre terraplanismo, por exemplo, você vai estudar aquilo ali, né, de uma forma que você crie uma certa autoridade para falar, né? Então que é bem tosco esse exemplo que eu dei, né? Inclusive. Dá outro, grava outro. Mas, enfim, eu acho que a habilidade, você se descobre, sabe? Você, como o Beto falou, você tem o ator que está lá na frente, mas tem o aluno que está dirigindo, você tem o aluno que está editando, tem o aluno que está produzindo, que está roteirizando, e daqui a pouco você descobre um gosto por uma coisa que você nem imaginava que gostava. Né? E isso é muito legal. Por exemplo, e essa forma de trazer os assuntos de maneira mais atrativa faz com que você se estimule a ter mais conhecimento daquilo. Quando você tem mais conhecimento... Então, a habilidade leve, é essa. Né? De forma leve, né? Então, a principal habilidade é essa, é você entender o que você gosta e tentar desenvolver o tema da melhor maneira possível, que isso é muito mais orgânico, né? E quando a gente fala de comunicação, o professor é um grande comunicador, sim, né? total. Então, professor, acho que um dos maiores comunicadores, isso. Né? Porque você está ensinando, né? E eu acho que a profissão mais mágica que existe é o professor, sem sombra de dúvida. E que está preocupante, né? O futuro, né? Mas não me preocuparia tanto assim, não, porque a gente precisa dos professores estarem presentes na vida da gente. Precisamos formar mais professores. Sim, aí você tocou numa coisa, né? Eu acho que despertar o interesse do aluno, né, para dar aula, para ensinar também, isso é muito importante, porque hoje em dia o aluno só quer ser influencer.
Agora eu quero ser youtuber, quero ser influencer, quero ser, sabe? E isso é uma coisa realmente preocupante. Então a gente precisa trabalhar isso de forma bem forte na sala de aula. Acho que a docência, ela está passando por um momento de crise muito grande. E de transição, né? E de transição também. Então, de que forma a gente pode trazer esse interesse pela docência, por exemplo, de forma orgânica, sabe? De forma natural. Esse tipo de maneira que a escola interage, né, com os alunos, com a família, esse ambiente que é criativo, que traz, né, criatividade em seus projetos, isso, de certa forma, faz com que os alunos estejam ali mais estimulados a esse conhecimento, a essa docência, né? E aí, vamos falar aqui, para fechar aqui esse bate-papo, a gente falou sobre o Festival de Literatura, né? Sobre o Curta Motivo, são alguns dos projetos. Tem um festival de música também. Então, são alguns dos projetos que o colégio trabalha desde, né, o ensino fundamental, a educação infantil e vai até o ensino médio. E aí, que outras formas de protagonismo eles têm dentro da escola? Como eu falei, né, a gente tem essa preocupação de ter essa escuta ativa, né? Então, acho que quando a gente tem uma escuta ativa, a gente está aberto, né? E ser aberto para uma criança, primeiro a criança tem a verdade como essência, né? Então, quando ela fala alguma coisa, ela está falando do coração. Então, eu sempre digo que educar, né, sempre foi, não é? As pessoas falam muito que educar hoje em dia é muito difícil. Sempre foi difícil, sempre foi uma missão muito difícil, tanto para os pais como para os educadores na escola. Mas quando a gente educa com amor, né, o Beto falou aqui uma coisa muito bacana, que foi, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz de forma muito prazerosa, né? Então a gente faz com que nossos alunos, eles se sintam na escola um espaço de aprendizagem em todos os lugares, não só dentro da sala de aula, né? Então todos esses projetos que a gente tem, né, de que seja a leitura de 100 livros, seja o motivo cultural, né? A gente tem um motivo cultural que o aluno, ele sai da sala de aula, ele vai a uma aula de campo, aprende lá e traz para ensinar para as famílias, né? Então tudo isso faz com que esse aluno cada vez esteja mais preparado. Muito bom. E Beto, quem quiser ter acesso ao conteúdo do curso, a saber mais sobre comunicação, é só acessar, tem o site lá que é videosemvergonha.com.br, ou então no meu Instagram, né, Beto Café Oficial, tem lá o link, é só clicar lá e se divertir, né, que a gente tá lá para atender todo mundo e tá muito bacana, um material que a gente preparou com muito carinho, com muita qualidade, né? E eu sempre prezei muito por isso, né? Por ter esse cuidado com a qualidade, até porque eu sou do meio, eu faço parte do audiovisual, não poderia entregar nada muito meia boca. Então, assim, eu acho que demorou um pouco mais para ser lançado, justamente porque a gente estava nesse processo de cuidar com carinho e tal, aquela coisa de criar o filho até saber a hora de soltar, né? Assim, será que tá pronto? Será que não tá? E tal. Sempre surge aquele friozinho na barriga, mas tá pronto, tá tudo certinho. E entrem lá e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Pois bem, hoje aprendemos sobre esse protagonismo do aluno, né? De que forma o Motivo trabalha isso com seus alunos e estudantes. E a gente viu que está muito associado à criatividade, ao estímulo para comunicar as ideias, a essa autonomia. E a gente fica aqui agora com um convite para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto pedagógico, sobre as instalações do Colégio Motivo. Então, agenda sua visita e aí tem o link tanto na biografia, no Instagram, Colégio Motivo, quanto no site colégiomotivo.com.br. Então, estão todos convidados e aí aguardem o próximo tema do próximo podcast que a gente vai estar por aqui esperando vocês.